A rainha mais cruel das Escrituras. Quem foi a rainha mais cruel citada nas Escrituras Sagradas? Alguns reis nefastos são protagonistas de casamentos com rainhas igualmente malévolas, que não só encorajavam seus maridos a praticarem o mal, mas também se entregavam a atos malignos em nome deles. Jezabel, a rainha de Israel, é um exemplo marcante dessa linhagem sombria. Apesar da instrução divina de que um israelita não deveria se unir a uma mulher de outra nação, Acabe desconsiderou a palavra de Deus ao se casar com Jezabel, a princesa de Sidom, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Jezabel e seu marido Acabe mergulharam o reino de Israel ainda mais fundo na idolatria, ao estabelecerem a religião de Baal como predominante. Seu nome em fenício significava primavera, mas em hebraico, Jezabel carregava a conotação de lixo, revelando sua reputação. Acabe, o monarca do reino de Israel, ao se casar com Jezabel, afundou sua reputação para a obscuridade, sendo reconhecido como o pior de todos os reis, capaz de semear destruição ao longo de seus 22 anos de governo. Foi a primeira vez na história de Israel que um rei havia se aliado a uma princesa pagã por meio do matrimônio. A adoração a Baal tornou-se uma prática difundida em Israel durante o reinado de Acabe, contaminando também Judá. Diferentes regiões elaboravam cultos distintos, destacando diversos atributos de Baal e desenvolvendo práticas específicas de baalismo. Nas representações esculpidas, Baal emerge como uma figura imponente, ostentando um capacete adornado com chifres de touro, símbolo de força e fertilidade. Uma massa repousa em uma de suas mãos, possivelmente simbolizando o trovão, enquanto na outra segura uma lança adornada com folhas, talvez representando tanto o relâmpago quanto a vegetação. Jezabel era uma mulher ambiciosa por poder. Ela não hesitava em silenciar qualquer desafiante, sem se ater a princípios ou temores, seja de Deus ou dos homens, mantendo um zelo incansável por sua devoção à adoração pagã. Cruel e impiedosa, Jezabel orquestrou uma trama para que Nabote, que possuía uma vinha que ela cobiçava, fosse morto junto com sua família para que não herdam o objeto de desejo da rainha perversa. O plano de Jezabel consistia em falsificar cartas escritas em nome de Acabe, convocando um jejum e manipulando testemunhos falsos para condená-lo à morte por apedrejamento. Os habitantes da cidade, anciãos e nobres, obedeceram fielmente às ordens de Jezabel, seguindo à risca o que estava escrito nas cartas que ela lhes enviara. Declararam um jejum e colocaram Nabote diante do povo. 2 homens sem escrúpulos sentaram-se diante dele, testemunhando falsamente que Nabote havia amaldiçoado Deus e o rei. Assim, levaram-no para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Ao ouvir sobre a morte de Nabote, Acabe, influenciado por Jezabel, prontamente se dirigiu à vinha para assumir a posse. A maldade protagonizada pelo casal foi tão nefasta que Elias profetizou que Acabe seria morto, que os cães devorariam o corpo de Jezabel e que os descendentes de Acabe não teriam um enterro digno. A severidade do castigo refletia as profundezas a que Acabe havia se afundado em sua busca pela idolatria. A Bíblia afirma que não houve ninguém como Acabe que se vendeu para praticar a maldade. Após tomar conhecimento de sua iminente destruição, Acabe se prostrou diante do Senhor em arrependimento. Em resposta, o Senhor decretou que os julgamentos contra a esposa e os filhos de Acabe seriam adiados até após sua morte. Contudo, os atos da rainha não pararam por aí. Jezabel também empreendeu esforços para eliminar Elias. Acabe narrou à sua esposa tudo o que Elias havia feito, incluindo o extermínio dos profetas de Baal com a espada. Jezabel não tardou em enviar um mensageiro a Elias proclamando: "Que os deuses me sejam testemunhas, e mais ainda, se até esta hora amanhã eu não fizer da tua vida o que fizeram a tantos outros." Dominado pelo medo, Elias se levantou e fugiu pela sua vida. Alguns anos depois, Acabe encontrou seu fim em uma batalha contra os sírios, enquanto Jezabel continuou a reinar por quase uma década após a morte do esposo. Nos registros históricos, Jezabel é lembrada como a encarnação de tudo o que é astuto, desagradável,
malévolo, vingativo e cruel. Seu nome, posteriormente, tornou-se sinônimo de maldade. Tempos depois, Jeú foi ungido como o novo rei de Israel pelo profeta Eliseu. Ele fora comissionado como instrumento do Senhor para executar o castigo contra o rei Acabe e toda a sua família por causa de sua idolatria. Como parte de seu intento de encerrar a dinastia estabelecida por Acabe, Jezabel e seus filhos encontraram a morte.